Uma mãe chegou para mim e falou: professor, minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei: depende, vamos ver. Qual é o problema dela? Sabe o que é? Ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender, e ela falei: para. A senhora já cometeu 2 equívocos, eu acho que eu já matei a charada. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste às aulas de manhã. E pode ser que o problema seja justamente esse. Ela só assiste às aulas, mas não estuda. Brasileiro até sabe assistir em aula. Não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer. Não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer: professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho, lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo, porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar: estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso? É individual. E é ativo. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar: e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. Depois você pode pegar o papel, amassar e jogar no lixo. Viu? O ato de gravar foi no ato de escrever. E não no que está escrito. Tanto é que tem gente, eu fazia isso, mas conheço mais gente que faz a mesma coisa. Estudar sabe com o quê? Não com lápis e papel. Com giz e lousa. Escrevendo. Resolvendo os exercícios de matemática, escrevendo as palavras importantes. Aprendendo um idioma estrangeiro, escrevendo aquele mini vocabulário. Acabou de escrever. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Apaga tudo e começa a escrever o próximo assunto. É o ato de escrever. Se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história: quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso? Eu disse escrever. E agora atenção para as fêmeas presentes. Eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta. Porque o cara tem a sensação de que está
Estudando, não está estudando, está fazendo riscos coloridos, é escrever. Na realidade, se só estuda, mas depois, se só assiste às aulas, mas depois não estuda, é claro que não vai aprender. Falei, segundo erro. Agora me ouçam, hein? Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para a escola para aprender. Aula não foi feita para aprender. Aula foi feita para entender. Professor não ensina. Professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou. Esse é o papel da aula. Entender. Até essa mãe virou para mim e falou, e quando é que a minha filhinha aprende? Eu falei, simples, quando eu der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa, em casa, ela deixar de ser aluna e virar estudante, esse é o momento no qual aprende. O senhor quer dizer que não tem nenhum aluno não tem nenhum professor que ensina? Eu falei, tem, um só. O próprio aluno, quando deixa de ser aluno e vira estudante. E aí ele vira o professor que ensina. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. Que vocês têm não é uma coisa eventual. É uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. É assim que a coisa funciona. Vocês vão dizer, professor Pierre, para ir de Brasil à Finlândia, quantos anos? 3 dias. O Brasil está no fundo do poço porque os alunos brasileiros cometem 3 equívocos. Elimina os 3 equívocos, se eliminou o problema. Isso dá para a prova. Quem estuda para a prova, consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue tirar no diploma e não consegue aprender. E não consegue aprender. Por quê? Pensa um pouco. A escola marcou uma prova na quinta de manhã. Quinta de manhã tem prova. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Quarta não é normal. Quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Professora, deixa eu estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Eu estava discutindo agora com a menina do Smarts, que a gente estava falando, matemática é considerada a matéria mais difícil do mundo. Eu falei, mas não é, é mais fácil de aprender. Só que as pessoas, com essa mania de estudar para a prova, o que fazem? Estudam, tiram nota e esquece. Estudam, tiram nota e esquece. Estuda, tira nota e esquece. E matemática você não pode esquecer. Você tirou uma boa nota em produtos notáveis, ótimo. Aí você esquece, como é que você vai aprender fatoração depois? Então a matemática é a matéria mais fácil de se aprender. O Smarts é a prova disso. Só que, gradualmente, um pouco, essa informação você a recebeu na aula. Agora atenção, me ajuda aí. Vocês que assistiram desde o começo. Na aula, você é aluno ou é estudante? Se você é aluno, ela vai para o sistema límbico e está condenada a desaparecer. Porém, se no mesmo dia, cuidado que isso é importantíssimo, hein? No mesmo dia, a informação que você recebeu como aluno for trabalhada ativamente como estudante. E se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Uma. E se é ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. E na frente, caderno. Se for, a pessoa começa a desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 patas. Aranha. 8 patas. Formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Nesse momento, quem está fazendo isso é aluno ou estudante? Mas tem que ser no mesmo dia. Naquela mesma noite, durante o sono REM, e só durante o sono REM, todas as informações referentes à formiga e à aranha são transferidas para o córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, do sistema límbico já sumiu, mas no córtex, apertei o botão errado. No córtex vai estar lá para sempre. As informações do sistema límbico não sobrevivem a uma noite de sono. As informações no córtex
sobrevivem o resto da vida mesmo. Porque eu já vi gente com Alzheimer não conseguir lembrar o dia anterior e conseguir lembrar o que viu quando estava no 7º, no 8º ano. Para o resto da vida. Moral da história, durante o dia, tudo entra no rascunho. Portanto, lembre-se, durante o dia, enquanto você estiver acordado, você não aprende nada. À noite, quando você dorme, tudo deveria ir para o lixo para limpar o rascunho e amanhã você acordar com o rascunho limpo. Porém, se algumas informações foram trabalhadas não só como aluno, mas como estudante, é como se abrissem portas entre o sistema límbico e o córtex, e durante a noite aquelas informações, em vez de irem para o lixo, vão ser salvas no córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, vão estar lá para sempre. Tanto quanto andar de bicicleta. Quem assiste a aula de manhã tem que fazer a lição à tarde. E não pode dormir à tarde. Repito, não deixe os adolescentes, as crianças dormirem à tarde. Só criança pequena que dorme à tarde. Quem assiste a aula de manhã faz a lição à tarde. E depois dorme. Quem assiste a aula à tarde, os menores, tem que fazer a lição à noite, não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite, vai ter que fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso na USP, de física, à noite. De dia, eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Chegava na USP, assistia a aula à noite, ia para casa, chegava exausto, e apesar de exausto, eu ia dormir meia hora mais tarde. Porque tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Esse é o mecanismo do cérebro. Sinto muito, mas o cérebro funciona assim. Tanto é que o slogan que eu usei durante 50 anos no cursinho sempre foi aula dada, aula estudada, hoje.